Sempre que a gente fala em cirurgia plástica, a gente pensa em pacientes felizes, resultados maravilhosos, mudança de qualidade de vida. Mas e quando alguma coisa acontece de errado na nossa cirurgia plástica? Esse é um tema que a gente não gosta muito de pensar, a gente não gosta muito de falar, mas é uma realidade. A cirurgia plástica é uma especialidade médica. Eu acho que às vezes isso é um pouco esquecido, um pouco banalizado, e aí quando vem um resultado adverso, uma intercorrência, é aquele susto, parece que ninguém está preparado e ninguém entende muito bem o que aconteceu. Pensando nisso, eu resolvi começar uma série com vocês em que eu vou falar das principais intercorrências e complicações que ocorrem na cirurgia plástica. Para tentar deixar um pouquinho mais didática a nossa série de vídeos aqui, então eu vou tentar dividir os acontecimentos em sistêmicos e localizados. Quando a gente diz sistêmicos, são aqueles acontecimentos que podem acontecer, na verdade, em qualquer cirurgia, e na cirurgia plástica não é diferente, né? Vamos lá, então, começar por um dos mais temidos, que é o quê? A embolia pulmonar. Gente, vamos tentar entender o que é embolia. Embolia é quando uma estrutura, geralmente um êmbolo, esse êmbolo é uma bolinha, tá? Para ser bem didático, uma bolinha que geralmente é de gás, gordura ou um coágulo sanguíneo, tá? Que ele se solta do lugar onde ele estava e vai parar no pulmão. Então, essa é a embolia pulmonar tão temida na cirurgia plástica. Geralmente, na plástica, o que acontece mais frequentemente é a embolia de sangue mesmo, é um trombo, um coágulo que se forma na perna, por isso que é muito importante a gente estar atento, tanto às medidas preventivas, aquelas que a gente usa durante a cirurgia, que é colocar aquela botinha que massageia a panturrilha, que faz o sangue ficar bombeando mesmo durante a cirurgia, medicação, então a gente tem o Clexane, que é uma medicação que deixa o sangue mais fluido, menos coagulável, né? E andar, gente, deambular no pós-operatório é muito importante. Claro que com todas essas medidas, mesmo assim, a gente pode ter a formação desse coágulo de sangue que se solta e vai parar no pulmão. Os principais sintomas desse quadro, falta de ar, né? Então a paciente geralmente ela sente uma falta de ar, que às vezes pode passar até despercebida, porque é muito comum no pós-operatório de cirurgias grandes, a paciente já se sentir um pouquinho mais cansada, né? Então a gente tem que saber diferenciar entre esse cansaço que seria fisiológico, pós-cirúrgico, e uma embolia que possa estar acontecendo ali. A gente também tem a embolia gordurosa, então é literalmente uma bolinha de gordura que se solta durante o procedimento, tá? Isso não acontece só na cirurgia plástica, a gente pode ter muito em cirurgia ortopédica, trauma, fratura de tíbia, né? Solta o tutano ali do osso, vai pro pulmão. Essa embolia gordurosa, ela tende a ser mais grave. Geralmente o paciente tem uma evolução mais grave, a ponto às vezes de nem sair da mesa, né? Então aquela situação, o paciente morreu durante a cirurgia, a gente tem que pensar se não foi uma embolia gordurosa, tá, gente? Então, assim, isso entra muito no imprevisível, né? Aí as pacientes me perguntam, doutora, não tem como a gente saber se a gente vai ter uma embolia? Tem pessoas que já têm uma predisposição natural a ter embolias, são as pacientes que têm trombofilias, tá? Mas é muito difícil a gente conseguir fazer exames para todos os tipos de trombofilia, são vários tipos de trombofilia, então acaba sendo muito complicado no pré-operatório a gente saber. Claro que aquela paciente que já chega te contando que já teve trombose várias vezes, ou tem vários casos de trombose na família, abortos repetitivos, né? Tudo isso acende uma luzinha e para essas pacientes, geralmente a gente pede o parecer do hematologista antes pra gente saber se ela já tem realmente uma predisposição maior para fenômenos tromboembólicos, como a gente chama. Ainda falando de complicações sistêmicas, a gente tem as complicações anestésicas, né? Assim, a mais temida é o choque anafilático. Então, o choque anafilático é aquela reação que o organismo faz a determinada droga durante, geralmente, a anestesia, tá? Gente, é outra coisa que não tem como a gente prever, mesmo que a gente já tenha feito outras cirurgias, a gente pode ter um choque anafilático por uma droga usada em uma nova anestesia. Geralmente dá para se controlar isso ali no transoperatório, mas é uma situação realmente muito grave e que pode realmente evoluir de uma forma bem desfavorável. Infelizmente também não tem como a gente fazer testes antes para saber se a pessoa tem, né, tendência a ter um choque anafilático ou uma reação a uma das drogas que vai ser usada na anestesia. Então, de forma sistêmica, acho que essas são as situações mais temidas pelas nossas pacientes da cirurgia plástica, né? Vamos passar agora, então, para as complicações ou intercorrências que são pertinentes à cirurgia plástica mesmo, ao procedimento em si. Gente, a cirurgia plástica, ela trabalha com tecidos, né? Geralmente pele, subcutâneo e, às vezes, músculo.
E a gente trabalha sempre com grandes descolamentos. Então vamos pensar, abdominoplastia. A gente descola a pele até esse ossinho que a gente tem aqui que chama tifoide, né? Para colocar uma prótese de mama, a gente descola todo o espaço que a gente vai colocar essa prótese de mama. Lipo, a gente faz um descolamento com a cânula amplo, né? Então a gente descola às vezes toda a pele da barriga, toda a pele do dorso. E geralmente os problemas que a gente tem no pós-operatório estão associados de uma forma ou outra com esses super descolamentos que são inerentes à cirurgia plástica. Gente, a gente falou em cirurgia plástica, a gente fala em descolamento. Então, quando a gente fala que a gente descola um tecido, a gente tem que pensar que esse tecido tem que colar de novo, né? Enquanto isso não acontece, é claro que a gente fica com um espaço ali, entre aspas, vazio. Mesmo que eu coloque uma prótese, por exemplo, geralmente eu descolo um espaço um pouquinho maior do que essa prótese para essa prótese caber ali. Durante esse processo de formação de novo tecido fibrótico, que na verdade é a cola, né? Às vezes a paciente fala assim, eu vou ter fibrose. Todo mundo que cortou vai ter fibrose, gente, porque a fibrose é a cola do organismo, né? Então vamos lá. O que a gente tem enquanto esse tecido fibrótico não foi formado? A gente tem líquido naquele local ali. Então esse é o famoso seroma, quando esse líquido fica acumulado e não consegue ser drenado totalmente pelo organismo ou pelo dreno que a gente deixa ali nos primeiros dias, né? Então seroma nada mais é do que o acúmulo do líquido inflamatório gerado pelo próprio organismo, às vezes misturado com uma gordura derretida ali também, né, que morre e fica ali junto com aquele líquido. Geralmente isso não é preocupante, a gente resolve isso aspirando no consultório. A gente começa a se preocupar com o seroma quando ele não responde e pode vir a ser infectado por uma bactéria. Imagina um tecido, que é um tecido rico em gordura, glicose, porque é um tecido do nosso corpo ali, né? Um tecido inflamatório formado pelo nosso corpo. Aquilo é um prato cheio para a bactéria, né? Então, quando o seroma dá sinais de que ele foi infectado, ou seja, ele muda de característica, ao invés de ser aquele líquido clarinho, né, que parece um xixi, assim, ele fica mais espesso, meio purulento, aí já é uma situação que tem que nos chamar a atenção, porque um seroma infectado, principalmente se a gente tiver uma prótese junto, é uma coisa bem mais preocupante. O seroma em si não é preocupante, é até uma evolução normal, de certa forma, no pós-operatório, né? Quanto maiores os descolamentos, maiores os seromas. Por isso que geralmente a gente deixa um dreno, né? Mas o dreno ele não consegue, na maioria das vezes, resolver completamente. A cinta e a placa também vêm nos ajudar com essa questão do seroma, porque quando a gente comprime, a gente diminui o espaço morto, o espaço vazio que o organismo tem ali para encher com esse líquido inflamatório. Outra situação que a gente pode ter, geralmente no pós-operatório mais recente, mais imediato também, é a formação de hematoma, que é o acúmulo de sangue no local operado. Então vamos lá, gente. Hematoma é uma complicação relativamente frequente. E por que ele acontece? Você está ali operando, você vê os vasos sanguíneos, você cauteriza e queima todos os que estão visíveis. Mas a gente tem que lembrar que durante a cirurgia, geralmente o paciente está com a pressão mais baixa do que ele costuma estar no dia a dia dele. Então pode ser que você tenha queimado um vasinho no pós-operatório, quando esse paciente retomou a pressão normal ou fez algum movimento mais brusco. E isso é muito comum no pós-operatório, de paciente que às vezes faz movimentos muito bruscos, não guarda o repouso pós-operatório, aquele vasinho que estava até cauterizado, ele se rompe e começa a sangrar novamente. É por isso que o repouso no pós-operatório é muito importante. Gente, eu tenho um relato muito interessante de uma paciente que ela operou a face. Uma semana depois da cirurgia dela, ela fez um esforço para evacuar e ela falou, doutora, na hora que eu fiz aquela força, fez uma bolinha de sangue aqui, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses esforços pós-operatório, inclusive de relação sexual. Às vezes tem paciente que quer retomar a vida sexual muito recente, né? Fazer atividades bruscas, pegar peso, e aí a gente pode sim vir a ter esse hematoma, que é um acúmulo de sangue. Geralmente, quando isso é nas primeiras 24 horas, a gente volta com o paciente para a sala, drena esse hematoma e resolve a situação. Se já é uma coisa que se passou algum tempo, geralmente a gente vai ter que esperar aquele sangue dar aquela derretida, porque quando o hematoma se forma e fica um tempo ali dentro, ele vira aquele coágulo mesmo, gente, assim, sabe aquela coisa da galinha ao molho pardo, aquele coágulo que se forma? É exatamente o que acontece ali dentro, mas com o tempo ele vai liquefazendo, ele vai derretendo. No momento que ele derrete, a gente consegue drenar, aspirar e tirar aquela coleção de sangue ali. Outro problema parecido com o seroma é esse hematoma infectar. Sangue também é ótimo para bactéria, então a gente tem que ficar de olho para esse hematoma também não infectar. A alteração da sensibilidade tecidual, outro problema que também está muito ligado aos descolamentos que fazem parte da cirurgia plástica. Então, gente, de novo, imagina, eu vou fazer uma abdominoplastia, eu descolo toda a pele da barriga. É claro que ali a gente corta um monte de
nervos pequenininhos que dão sensibilidade para a parede abdominal. Vou colocar uma prótese da mesma forma, eu descolo o espaço para colocar a prótese. Vou fazer a mamoplastia. Além de descolar, eu literalmente corto em volta da areola, rodo aquela areola para ir para onde eu quero, né? Eu desmonto a mama e monto de novo. Então, a alteração de sensibilidade também é uma coisa muito esperada em pós-operatório de cirurgia plástica. Na grande maioria das vezes, a sensibilidade volta com o tempo. Às vezes demora 6 meses, 1 ano, mas na grande maioria das vezes a gente tem uma volta de sensibilidade. Num número menor de pacientes, essa perda de sensibilidade pode realmente ser definitiva, tá? Isso acontece em todas as cirurgias. Quanto maior o descolamento, maior a chance disso acontecer. Inclusive nas cirurgias de face, né, gente? Que a gente descola o tecido da face, a gente descola o pescoço, às vezes a gente descola a testa para dar aquela reposicionada na sobrancelha. Então, sim, alteração de sensibilidade é uma outra intercorrência que pode acontecer em qualquer cirurgia plástica. Assimetrias. Gente, nós somos todos assimétricos. Nem o ser humano mais perfeito, nem uma Gisele Bündchen, ela tem simetria total entre o lado direito e esquerdo. E quando a gente fala em assimetrias, essas assimetrias, elas vêm desde o esqueleto ósseo, passando pela musculatura, pelos coxins de gordura, pela pele, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica, geralmente a gente só vai trabalhar em pele subcutânea e, como eu falei, às vezes músculo. Então, é impossível que a gente deixe uma cirurgia 100% simétrica. Então, mamas, elas não são simétricas antes e elas não vão ser 100% simétricas depois da cirurgia. Pálpebras, elas não são 100% simétricas antes e elas não vão ser depois da cirurgia. Até porque, se a gente for observar, os nossos olhos, eles não são iguais. Então, é muito comum a gente ter um olho menor do que o outro. Por quê? Porque o nosso globo ocular é diferente, a nossa estrutura óssea, a nossa órbita é diferente, né? E as pálpebras são diferentes também. Aí é muito comum, depois que a gente faz a cirurgia, o paciente focar e só olhar para a região operada, né? Então ele acha que uma pálpebra ficou diferente da outra, que um olho ficou diferente do outro, né? Às vezes tem paciente que fala, meu olho ficou menor. A gente não mexe em tamanho de olho, né? Só que o paciente, ele foca 100% da atenção dele para aquela região. E aí, o mais importante é a gente mostrar antes para esse paciente as assimetrias que ele já tem, né? Mas mesmo fazendo isso, é muito comum no pós-operatório o paciente está tão fixado ali naquela área operada que ele começa a ver assimetrias que ele já tinha, mas que para ele antes não chamavam tanta atenção. Então, muito importante, gente, a gente nunca vai ter um lado 100% igual ao outro, tá? Abdômen, a mesma coisa. Quando a gente vai examinar, geralmente a gente vê claramente que tem uma escoliose, que uma parte da bacia do paciente é mais alta do que a outra. Então, é claro que a cicatriz da abdominoplastia, por mais que a gente meça, e a gente mede muito, a gente mede antes da hora da marcação, a gente mede durante a cirurgia, a gente mede no final para ver se está tudo certinho, é claro que quando esse paciente ficar em pé e o esqueleto ósseo dele se ajustar, um lado da cicatriz vai se posicionar diferente do outro. Então, assimetrias são esperadas, muito frequentes e muito comuns em pacientes operados ou não. E a gente tem que aprender a conviver com isso porque ninguém é simétrico.